Bom dia, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical. Hoje uma espécie de desafio, a mim mesmo, eu vou tentar começar com os irmãos um estudo que é bem difícil, bem complicado, Eu sempre procuro tratar a Bíblia, evitar esses temas, que é da parte de escatologia. Por quê? Porque eu sempre procuro deixar lá para o final, mais para frente, Porque a questão da escatologia é que ela é uma matéria assim que ela é como se fosse um pouco de especulação, Existe muitas ideias diferentes sobre o mesmo assunto e geralmente para qualquer igreja ninguém bate o pé em cima de uma ideia sobre o assunto ou de outra, porque é polêmico. Depende do estudo, depende da interpretação, depende da fé, depende de várias coisas. Então, vocês podem ver dentro de uma mesma igreja uma pessoa que crê de uma forma, uma outra pessoa que crê de outra forma, mesmo entre os pastores. Então, o que é importante, que eu sempre procuro trazer na Bíblia? A questão da fé, a questão do amor, a questão do comportamento, que é a doutrina da igreja, certo? Jesus Cristo, que é o centro de tudo. Essas coisas são as coisas mais importantes. E a escatologia, apesar de todo mundo se interessar, todo mundo ficar curioso, ela fica por último, lá no finalzinho. Por quê? Porque ela é importante, mas as outras coisas são mais importantes ainda do que ela, Porém, como é um assunto que chama a atenção, que as pessoas têm curiosidade, principalmente nesses tempos de agora que o mundo acabou de acabar e começar de novo praticamente, A gente quase que morre todo mundo nessa pandemia, aí todo mundo fica pensando, é o fim, não é o fim, chegou o fim, como é que vai ser? Então, só porque nós estamos praticamente vivendo, num meio assim de uma tensão muito grande, uma doença aqui, clima bagunçado do outro lado, governos se ameaçando, possibilidades de guerras pequenas, guerras muito grandes, Economia mundial dizem que tem uma bolha aí que vai estourar por causa da pandemia, Vai chegar uma pobreza muito grande no mundo, vai virar uma bagunça total, Então, por causa de todo esse ambiente, talvez seja legal a gente abordar esse assunto. Porém, contudo e entretanto, nós não vamos mais fazer daquela forma que a gente tem feito, Passando por cima, dando uma pincelada aqui, uma pincelada aqui. Olha, esse assunto aqui tem isso, isso e isso, mas deixando meio que assim, Olha, você pode pesquisar mais. Não, eu quero, nesse caso aqui, eu quero ver se, com a graça de Deus, eu consigo traçar uma linha, um método, uma base bem firme, porque ele envolve algumas questões da própria igreja, da própria Bíblia, E os irmãos vão ver logo do que é que eu estou falando. Então, para mim é um desafio tentar tratar desse tema. É um tema um pouco complexo, um pouco difícil, mas eu peço que os irmãos tenham paciência. Bom, como é que a gente vai começar a tratar desse tema? Sem mais demoras, vamos abrir as nossas Bíblias
no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. E vamos ler, então, a profecia das 70 semanas de Daniel. Quando a gente fala em escatologia, estudo das últimas coisas, todo mundo pensa em Apocalipse. E Apocalipse, e Apocalipse, e Apocalipse. Isso eu comecei quando eu era adolescente, lá uns 25 anos atrás, por aí, ou mais. Mas não é sobre o Apocalipse que a gente deve começar, necessariamente. Por quê? Para você entender Apocalipse, para você entender já existia na Bíblia, lá no Antigo Testamento, um outro Apocalipse, que é equivalente ao do Novo Testamento, que é o livro de Daniel. E muitas vezes passa batido que ele é um outro Apocalipse. Então, quando Jesus veio, e aí eu chego no centro que eu quero chegar da questão toda, que eu acho muito importante, que é Jesus. Quando Jesus veio, Jesus era o cumprimento da profecia que estava no Antigo Testamento. Em Isaías, Daniel, todos os profetas falaram. Mas principalmente Daniel, ele fala, e é como se a época que Jesus aparece, que é o Messias, é uma época de Apocalipse. Então os apóstolos, Jesus, todos eles ali, eles vão falar que hoje, agora, nesse momento que eles estavam vivendo, era o tempo do fim. Eles então estavam vivendo o Apocalipse. Então vamos tentar entender. Vamos lá, vamos tentar começar então aqui. Nós tínhamos então aqui o país de Israel, né? Aqui Europa, né? Grécia, Egito, Babilônia para cá, certo? Babilônia, certo? E aí aqui tem um pedacinho de terra de Israel. Israel, então, o pessoal entrou na terra prometida, 12 tribos, cada tribo formou como se fosse um estado, menos a tribo de Levi, que não recebeu terra nenhuma, porque era para ela cuidar das coisas de Deus. Então ela não tinha como trabalhar para se sustentar. Quem é que sustentava o povo sacerdotal, que era a tribo de Levi? Era o resto do povo. Por isso que existia a questão dos dízimos e das ofertas. Os dízimos e as ofertas eram, entendam, sem se escandalizar, um imposto que era cobrado na terra de Deus, no país, que ia para a instituição, certo? Templo e coisas sacerdotais, as coisas de Deus, a casa de Deus, tá? O país era um país sob um regime teocrático. Então, o templo, as coisas de Deus era o governo daquele país. Então, sim, esse imposto, esse dízimo, essas ofertas, eles iam para Deus, porque Deus era o próprio governo, tá? Primeira parte. Surgiu então a questão entre o povo de que eles queriam não mais ser governados por Deus, mas eles queriam ser governados por um homem, igual acontecia nos outros países, por um rei. Queriam ser governados por um rei. Estamos chegando aqui a uma presença ilustre, pode se aproximar. Tudo bem? Seja bem-vindo. E o que acontece então? Deus, e era na época do profeta Samuel, Deus fala para Samuel: olha, o povo está errado, não é essa a minha vontade, mas você não vai brigar com o povo não, sai fora,
deixa o povo fazer do jeito que eles querem. Eles vão quebrar a cara, mas deixa eles fazer. E aí apareceu o primeiro rei de Israel, que era o rei Saul. O apóstolo Paulo se chamava Saulo, que é em hebraico Saul, o mesmo nome do rei, do primeiro rei de Israel. Então, Deus atendeu o povo. Esse rei foi um rei que trouxe problemas, para o povo de Israel. Fez algumas coisas de rei, mas enfim, ele não era uma pessoa que Deus aprovava. E aí Deus pegou e tirou ele e colocou Davi. Aí sim, apesar de que não era a vontade de Deus que houvesse um rei, mas pelo menos agora era um rei que Deus aceitava, um homem segundo o coração dele. Depois de Davi veio Salomão. Salomão é aquele que a gente conhece como o homem mais sábio daquela época. Não houve nenhum outro homem inteligente igual Salomão naquela época, dos tempos bíblicos. Na história da Bíblia não tem nenhum registro. Jesus era Deus, estava muito acima de qualquer um, Nos tempos recentes existiu um homem que era judeu, que tinha uma inteligência bem assim próxima de Salomão, tá? Que é o famoso Einstein, tá? Então, para vocês entenderem, por isso que eu estou comparando com Einstein, para vocês entenderem o que era Salomão na época da Bíblia. Então os povos iam atrás do rei Salomão e ficavam assim, de boca aberta. Como esse homem é inteligente! Quem é esse homem? E a sabedoria dele tinha sido dada por dom de Deus. Então esse foi o terceiro rei. Mas Salomão, em toda a sua inteligência, ele fez coisas que não são tão corretas, tão inteligentes assim. Para manter paz, para crescer, porque foi um império, foi o máximo do tempo de Israel. Ele fez aliança com outros povos, casando com as princesas de outros países. E ele teve então 700 esposas e 300 concubinas. E essas mulheres, por mais inteligente que Salomão fosse, elas conseguiram arrastar ele para o buraco, Por causa dessas alianças que ele fez, o que aconteceu? Ele começou a se afastar de Deus, e aí entrou a sujeira espiritual no meio do povo de Deus, através dessas pessoas de outros países. E então veio o castigo de Deus, mas não veio na época de Salomão, veio depois. E o país de Israel ficou dividido entre dois pedaços, o norte, que é o sul, e o reino do norte. O reino do norte manteve o nome Israel. E o reino do sul ficou com o nome de Judá. Então, quando a gente pensa em judeus, o povo judeu da época de Jesus, é esse povo aqui, porque esse daqui foi dizimado, certo? Porque eles pecaram contra Deus e Deus mandou vir um rei e levou eles cativos para outros países e colocou outras pessoas aqui, misturou eles entre os povos, e essas tribos aqui, que são 10 tribos, sumiram do mapa. Depois veio o pessoal da Babilônia, o rei da Babilônia, em 586. Ele tinha vindo em 590 e pouco e começou, 97, começou um ataque aqui e levou uma parte do povo. E em 586 ele massacrou e destruiu tudo que existia. E aqui a peça principal que existia era o templo de Salomão, o templo que Salomão construiu, que era a casa de Deus. Antes Deus morava em tendas com o povo no deserto, chamado era o tabernáculo, certo? Que eu já falei para os irmãos algumas vezes, no deserto. E aí
Então Davi falou: não, mas Deus, a gente começou a construir casas aqui nesse país que a gente tomou, certo? Foi o finalzinho do Êxodo, eles entraram na terra, batalharam e tomaram posse da terra, tinha que ser na guerra mesmo, foi a ordem de Deus, e expulsando os povos inimigos, e aí fez uma limpeza aqui, e aí começou a ser só o povo de Deus naquela terra. Mas Deus morava numa tenda, e Davi falou: não, eu vou construir uma casa de pedra. Aí Deus falou: não, você não vai construir, eu não pedi nada disso para você, eu estou tranquilo aqui na minha casinha. Mas, já que é para construir, já que todo mundo tem suas casinhas, então você não vai porque você fez muitas guerras, mas o seu filho que vai nascer, né, o seu filho, ele pode fazer. Então Salomão fez o templo com aquilo que o pai dele, Davi, começou e juntou recursos. Então a organização toda religiosa do templo e tudo mais tinha a ver com as orientações de Davi e de Salomão. E foi uma coisa incrível, porque Davi era um músico, era um artista, ele preparou todas as coisas na base da emoção, aquela música, aquela coisa linda, maravilhosa, e preparou muitos recursos. Aí veio Salomão com toda a inteligência, com toda a engenharia, e era tudo incrível. Era uma das 7 maravilhas do mundo, vamos dizer assim. E esse rei aqui, o Nabucodonosor, chegou lá e acabou com tudo e levou o povo para a Babilônia. Bom, aí começa realmente a nossa questão das 70 semanas de Daniel, tá? Porque esse povo na Babilônia tinha o profeta Jeremias que falou que eles iam ficar 70 anos lá, e é onde a gente vai começar a ler Daniel, tá? E é aí que nós vamos começar então. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 1, de 1 ao 3, diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, que era lá a Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E aconteceram várias e várias coisas no livro de Daniel. Mas a gente vai começar pelo principal, que é essa profecia. Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 27, vai acontecer o seguinte: o anjo vai aparecer para Daniel e falar: quando você começou a orar eu vim, mas aí teve uns probleminhas, né? Mas eu cheguei aqui, eu vou te trazer a explicação do que vai acontecer daqui para frente. Então Daniel estava preocupado, ele viu que havia 70 anos, certo? De destruição, e aí ele estava preocupado. 70 semanas, então chegou o anjo para Daniel, do versículo 24 em diante, capítulo 9, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Nessa primeira parte aqui, eu achei um vídeo nas minhas pesquisas para preparar essa aula, eu achei um vídeo de uma pessoa que explicou tão bem que eu falei, então não tem como explicar melhor do que isso, né? Eu acho que eu vou anexar o link depois que fizer a gravação e usar o recurso que ele já fez. Eu achei muito, muito bom, muito bem explicado, muito bem feito, de um jeito que eu acho que eu não conseguiria fazer tão bem, né? Sobre essas coisas aqui que a gente acabou de ler. Então, 70 semanas foram determinadas
sobre o povo de Daniel, que era o povo judeu, que é o que restou. A gente não fala mais Israel, nem povo hebreu, porque Israel, as 12 tribos, acabou, só sobrou a tribo de Judá, né? Então, sobre o teu povo, a santa cidade, que era lá, a terra de Jerusalém, o templo, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então aqui tem vários detalhes que eu falei, que aquele vídeo que está lá na internet explica muito bem. E acho que não tem necessidade de a gente tentar explicar, né? Sabe e entende, né? O próximo versículo. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Jerusalém é a sede do povo judeu ali, da terra de Israel, o povo judeu, tá? Para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Essa é uma profecia que fala do Messias, que fala de Jesus. O príncipe. Haverá 7 semanas e 72 semanas, e as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, de novo, né? Essa profecia eu estou tratando aqui com maior cuidado, com maior importância, porque ela está falando de Jesus, né? Então, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. E aí as ruas e o muro se retificarão, mas em tempos angustiosos. Próximo versículo. E depois das 62 semanas, então primeiro ele falou 7 semanas, depois ele falou 62 semanas, e agora ele vem dar uma ênfase ali na questão das 62 semanas. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Vamos tentar traduzir mais ou menos assim, seria algo, ele vai ser retirado fora de cena, não por ele mesmo, né? E o povo do príncipe que há de vir, agora está falando de um outro príncipe, porque aquele que ele estava falando que era o Messias, ele acabou de falar que ele sai de cena. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, primeiro, agora no versículo anterior, ele estava falando que seria restaurado, construído, reedificado e em tempos angustiosos. E agora ele vai falar que o Messias vai ser tirado fora de cena, e aí vai ter um povo, não é o príncipe, é o povo de um príncipe que virá. Esse povo vai vir e vai destruir a cidade e o santuário. E o seu fim vai ser como uma inundação. E até o fim haverá guerras, estão determinadas isolações. Então vejam bem, vamos parar por aqui um pouquinho. Daniel está lá na Babilônia, no exílio, em outro país, certo? E ele lendo a Bíblia que ele tinha, que eram os livros, e ele achou o profeta Jeremias, ele entendeu o profeta falando há muito tempo atrás, olha, o exílio, o cativeiro, porque já tinham passado por cativeiro lá no Egito, certo? Era como castigo. Deus falou, quando vocês entrarem na terra prometida, Deus falou, para vocês, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, vocês estão andando comigo, se vocês pisar na bola, vai haver tristeza, vocês saíram do cativeiro, vocês podem parar num novo cativeiro se vocês desobedecerem. Aí o povo vai e faz o quê? Desobedece, porque o ser humano adora fazer tudo errado, adora provocar para ver se acontece mesmo, né? Aí o povo fez tudo errado, foi parar no cativeiro, só que ele já foi avisado,
Assim como Deus falou para Abraão lá, os seus descendentes vão ficar cativeiros durante 400 anos, Deus falou através do profeta Jeremias, vai ser 70. E aí Daniel descobre e fala, opa, peraí, mas eu acho que então vai acabar esse cativeiro, 70 anos, a duração e tal, e como é que vai ser? E aí ele ficou, mas e agora? Vai acabar, mas e aí? Né? Então aí vem o anjo e fala, olha, eu vou te explicar como é que vai ser a questão toda, né? Aí ele fala, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, 70 setes, né? Dizem que lá no hebraico é isso daí, tá? Mas aí nas nossas Bíblias ficou 70 semanas, certo? Estão determinadas sobre o seu povo. 7 vezes 7 é igual a 49, tá? Isso daqui é um número que você vai, se você fosse judeu, você ia ver isso na Bíblia. Então eles tinham, por exemplo, lá 7 trombetas, 7 taças, 7 não sei o que, e tantos rituais e tal, e tinha o ano do jubileu. Então isso daqui, 77, esse número 49 aqui, ele lembra que a terra, ela trabalha 6 anos, certo? E no 7º ano, né, ela descansa. E é repetido isso 7 vezes, lá no finalzinho do ano, no 49, é o 50, né, até o 49, o 50º ano é o ano do jubileu, tá? Então isso aqui já faz para um judeu pensar nessas coisas. E ele fala, são 77 sobre o teu povo, e aí fala, ó, para cessar, determinado sobre o seu povo e sobre a cidade, para cessar a transgressão, só coisa boa, né? Aí ele continua, sabe e entende que desde a saída da ordem para retificar Jerusalém até o Messias, aí ele fala do Messias, ó que coisa maravilhosa. Vamos lembrar que lá em Gênesis, tá? Quando Adão e Eva pecaram, né? E Deus está dando os castigos lá para eles, Deus fala, mas olha, eu coloquei inimizade entre a mulher e a serpente, né? Fala lá para eles, mas vai acontecer que vai nascer um filho da mulher, ele coloca inimizade entre ti e a serpente, entre o seu descendente e o descendente da serpente. Aí esta vai lhe ferir, a serpente vai ferir a cabeça e você vai ferir, ela vai ferir o seu calcanhar, né, o seu pé, e você vai pisar na cabeça da serpente, né? Você vai esmagar a cabeça da serpente aqui, então vai haver essa guerra aqui entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E aí vai vir um que vai acabar com isso. Esse é o proto-evangelho, a primeira menção do Messias, isso lá no começo da história, assim que Adão e Eva pecaram. Então se passou muito tempo se esperando, e aí quando Deus está falando com Abraão, Abraão vem essa coisa de Deus estar tratando para trazer ali dentre usar o Abraão para restaurar a humanidade, assim como Deus separou Noé, certo? E aí, mas só que Abraão vai ter muitos filhos, e Deus fala, né, ao teu descendente. E aí então fica essa coisa misteriosa tudo, e aí chega então o José, ele faz ali uma figura do Messias, ele é um grande líder, um salvador do seu próprio povo, José que está lá no Egito. Na verdade, José chegou a ser tão importante que ele era um faraó, né? Um faraó israelita, do povo de Deus. E aí ele era o governador do Egito, recebeu o povo e depois eles saíram, depois veio os faraós que não conheciam a Deus e escravizaram o povo. Então o povo saiu. Moisés foi como se fosse um Messias também. Deus chamou Moisés lá do meio do deserto, Moisés entrou lá no meio do povo, 10 pragas, tirou o povo de lá.
certo? Então, aí faz muito sentido, e tanto também na época, quando eles entraram lá no Êxodo, eles chegaram na Terra Prometida, eles começaram a sobreviver lá, Deus levantava uma pessoa chamada juiz, tá? Totalmente diferente das nossas realidades de hoje. O juiz era um herói, era uma pessoa de Deus, que ia lá e libertava o povo do mal. Essa questão de um líder colocado por Deus era muito forte, e Davi foi um líder colocado por Deus, que Deus ungiu, né? Escolhido de Deus, de acordo com Deus. Então essa figura era muito importante. Aí o anjo está falando que vai acontecer tudo isso de bom, e ele vai falar, ó, sabe e entende que desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Então vamos apagar aqui, e aí nós vamos de novo, meus irmãos, meus amigos, entrar naquela velha coisa da famosa linha do tempo. Olha que maravilha, o pessoal já vai ficar com raiva, né? Toda hora essa linha, esse traço chato aí, né? Então, desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém até o Messias, né? 7 semanas, 70 semanas, e as ruas e os muros se reedificaram. E Daniel fica todo feliz, ó, vai reconstruir a cidade, tem o Messias, tem liderança, que maravilha, né? Então, o povo está lá no cativeiro da Babilônia, lá, 586, a cidade totalmente destruída. Vamos fixar essa data aqui. Nabucodonosor, cidade completamente destruída. Dessa data para frente, a gente conta 70 anos e vai passar, e o povo ainda vai estar na Babilônia. Então, que negócio é esse de cativeiro? Lá em 559, 39, surge aqui é o Nabucodonosor, né? No filme da Matrix tem uma nave lá que fica voando, chama Nabucodonosor, né? A nave que fica voando. E aí tem uma parte legal que naquele filme, muito interessante para nós, assim, que somos crentes, que eles reúnem o povo na Zion, certo? Que é a Sião. E aí como é que era o nome do chefe do Nil lá? Era o... Poxa, tá me dando um branco, né? O chefe lá do Nil que contratou o Messias, que o Nil era o Messias, né? Que tinha um óculos preto, assim, me sumiu o nome dele. Ele faz um discurso lá para o povo, mas presta atenção no que eu vou falar. Aí parece um discurso religioso, e aí no final vira uma festa rave. Aí isso foi no ano 2000 lá. Aí você fica olhando assim, mas que negócio é esse, né? Uma religião totalmente deturpada. Hoje em dia não, hoje em dia é normal. Tá igual lá no filme. Aquilo que você via que era uma coisa totalmente mundana, como assim um pregador pregou e aí vira uma festa lá, rave lá, todo mundo. Hoje em dia já está isso acontecendo dentro das igrejas. Era só isso que eu ia falar. Mas então chegou aqui o Ciro para libertar o povo. Só que o povo não sai. O povo não sai, tá? Ele manda um grupo, certo? Então vai um grupo lá para a terra de Jerusalém, mas ainda não é o povo inteiro. Então o que acontece? Esse tempo de 70 anos, ele vai chegar aqui em 516, e aí sim cumpre os 70 anos da profecia de cativeiro. Então, está errado. Não é 70 anos de cativeiro. Vamos voltar lá. No primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falaram o Senhor profeta Jeremias e que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém era de 70 anos. Jerusalém ficou desolada durante 70 anos. Depois de 70 anos, aqui nesse ponto aqui da história, o povo reconstruiu o templo. Eles têm o segundo templo. Esse é o fim do opróbrio do povo. Quando que o povo se vê livre do mal? É quando eles recuperam o seu templo. Aqui surge o segundo templo. Mas não tem cidade, é só a casa de Deus que está de pé. Mas já é a sementinha, é o renascimento
do povo. E é disso que vai tratar essa linha do tempo, é disso que vai tratar a história. Por isso a maior importância é a reconstrução de um povo. Eles foram arrasados e não se reconstrói do dia para a noite. O povo saiu lá do Egito, eles passaram 400 anos no Egito. Demoraram quanto tempo para poder se transformar numa nação, num povo? Demorou muito tempo, mais uns 400 anos por aí, tá? Então, se eles saíram lá 1500, só foram ser uma nação lá no ano 1000, certo? 1500 antes de Cristo, 500 anos depois, no ano 1000, quando tem lá o auge da nação toda, que é Davi. Então, 70 anos de opróbrio. E aí o povo consegue o seu templo com esse decreto de Ciro. Então esse decreto ele não é um decreto para reconstruir, para poder voltar, é um decreto para edificar o templo, tá? Aí aqui também vai ter o Dario em 522, tem o Dario e por aí vai, tá? Então 70 anos. Qual que é o decreto que o anjo está falando aqui? Entende desde a saída da ordem para restaurar. E aí então você vai ter mais alguns decretos. E aqui em 457 vai ter o decreto de Artaxerxes. Certo? Com Esdras, com Neemias, e fala: vão lá reedificar os muros e a cidade. Então o povo já estava trabalhando lá, reconstruindo tudo. Esses muros, teve mais um outro decreto aqui, né, 444, e esses muros e essa cidade ficaram aqui. 408 foi que eles finalizaram. Então, olha só, esse tempo todo, né, até que tem os muros e tem ali já o templo, né, e tem uma cidade. O povo começa realmente a existir de novo ali como uma nação. Então, vamos lá, de novo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, haverá 7 semanas. Então, começou aqui, vamos contar, essas épocas, 7 semanas e depois 72 semanas e as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então vamos lá explicar essa questão toda aqui. Qual que é o segredo aqui? Porque esse negócio de semanas dá números baixos, né? Quanto que é 7 semanas? É 49 dias, certo? Só que aí o segredo é usar o dia profético. O dia profético é aquele negócio: o povo entrou lá na terra para espiar, certo? Para espiar a terra. Ficaram 40 dias, aí eles saíram da terra, aí os espias foram dar o relatório para o povo, aí o povo só tinha 2, Josué e Caleb, que falou: não, vamos lá, né? Deus é conosco, né? E o resto do povo ficou com medo, mesmo depois de Deus ter tirado eles do Egito, colocando 10 pragas, e ter aberto o Mar Vermelho, deles terem ver a fumaça de Deus no monte. Mesmo depois disso, tudo, eles ficaram com medo, não quiseram entrar. Aí Deus amaldiçoou, falou: olha, para cada dia, foram 40 dias, para cada dia vocês vão ficar 1 ano no deserto. E eles passaram então 40 anos no deserto. 40 anos. Lembra lá que eu falei para os irmãos daquele ciclo lá do ano do jubileu, certo? Que dá 7 vezes aquele ciclo, dá 49 anos, são 7 anos. Então quando a gente pega, vejam bem, essas profecias elas são meio que codificadas, para ficar difícil, você tem que fazer os cálculos. A gente começa a história do capítulo 9 com Daniel investigando, e aí Daniel entende que é 70 anos, tá? Então provavelmente lá nos originais não estava assim tão simples, tá? Então a profecia, como eu já falei para os irmãos, é complicada porque ela é uma coisa meio nebulosa. Aqui Daniel já está dando mastigado, 70 anos, tá? Talvez lá na reedição
dos textos lá do profeta Jeremias já ficou 70 anos, mas talvez no original lá que chegou para Daniel não eram 70 anos. Aí depois o Esdras e o Neemias, que escreveram os livros das crônicas e toda a narrativa da reconstrução, Esdras era o escriba e ele foi organizando ali a Bíblia, porque a Bíblia não foi feita do jeito que a gente pensa, ela é organizada, tá? Então isso daí depois o pessoal volta do cativeiro. Aí ficou mastigado. E aqui chega pra gente também, depois de muita luta, e né, já passou 2.000 anos, o pessoal já descobriu, já mastigou, e aí a gente tem então o entendimento de que ali você tem que colocar o dia profético, é uma semana de anos. Então quando fala uma semana, que são 7 dias, para cada dia é um ano. Então o que o anjo fala? Haverá 7 semanas, desde a saída da ordem. Quando foi a saída da ordem? Foi 457. Haverá 7 semanas, que vai dar o que? 49 anos, e os muros se reedificarão. 49 anos aqui, e os muros se reedificarão. Aí ele vai falar, olha, depois disso vai ter 62 semanas, que a gente fazendo os cálculos, a gente vai ver que vai dar mais 434 anos até o Messias. Então aqui, depois de 434 anos, e a somatória desses dois valores aqui, certo? Vão dar, aqui em cima, somando tudo, vai dar 483 anos. É isso que o anjo está falando, que desde essa saída aqui, para reedificar os muros e a cidade, vai ter esse total de 483 anos até o Messias. Até o Messias. Vamos lá, colocar Messias. Olha só que interessante, a profecia está dizendo a data que o Messias vai aparecer. E as ruas dos muros se reedificarão. Aí ele vai falar que o Messias vai ser cortado depois dessas semanas. Ele vai ser tirado fora. Certo? Ele fala, depois das 62 semanas, então aqui são 7 semanas, certo? 7 semanas. E aqui dá 49 anos, aqui são 62 semanas, que dá 434 anos. Depois dessas 62 semanas, o Messias vai ser cortado, certo? Então, eu quero dar uma paradinha por aqui. A gente está vendo uma profecia que fala a data do aparecimento do Messias, aparecimento de Jesus. E aí está próximo da morte. Então não é a data do nascimento. Só que, o que acontece? Lá tem um profeta lá da Bíblia, não lembro se acho que é Ezequiel. No ano em que ele fez 30 anos, ele viu o trono de Deus e tudo mais. Ele era da família sacerdotal. Então tem essa marca ali de 30 anos para começar a exercer o ministério sacerdotal. Então, se o Messias ele era profeta, sacerdote e rei, e ele vai ser morto depois dessas 62 semanas, e fala o aparecimento do Messias, então isso aqui deve ser o início do ministério desse Messias, do serviço do Messias. Então aqui ele tem que ter então 30 anos. Aí você joga para trás esses 30 anos e você vai achar a data do nascimento do Messias, certo? Então ele fala quando o Messias ia nascer. Então eu posso pegar através da Bíblia, através desses cálculos aqui, que estão na Bíblia, e falar que a profecia estava falando quando que repetindo que desligou aqui a câmera. Então através desses cálculos todos a gente consegue saber a data do nascimento do Messias, tá? Então teoricamente, como é que é? Vamos verificar isso, tá? Aqui nós temos anos antes de Cristo, certo? Antes de Cristo. Se são daqui 483 anos antes de Cristo, quanto que vai dar aqui, certo? Ele vai dar aqui no ano 26 ou 27, tá? Quando Jesus tinha 30 anos nessa época aqui, depois de Cristo, tá?
Então, se a gente joga para trás, se for o ano 26, por exemplo, isso quer dizer que no ano 5, antes de Cristo, foi o nascimento do Messias, e não no ano 1 ou ano 0, certo? Então, isso daqui, a gente hoje, através de toda a questão da história, que já vasculharam, descobriram que tinha realmente um erro de cálculo de 5 anos, tá? Então, nada de Bíblia. História fala que tem um erro de cálculo de 5 anos, que em 1995 faria 2000 anos que Jesus nasceu. Então, Jesus nasceu 5 anos antes. Isso é história, ciência. E a Bíblia, através de todos esses cálculos, está falando a mesma coisa, tá? Tem uma questão aqui de datas, que pode ser também o ano 3, tá? Para fim de facilitar as contas aqui, vamos usar o ano 5. Porque em história é assim mesmo, quando a gente fala de ciência, de história, quando se fala de datas, tem uma, duas versões, estudiosos não chegam muito no consenso, tá? Então é normal. Muito para menos. Entre esse e esse, entre 5 e 3, né, tal. Por aí. Por quê? Porque isso aqui é importante. Porque eu fiz um cálculo para facilitar, que é assim, ó. Vou apagar tudo, fazer de novo. Já há muito tempo eu pego e uso um número mágico. O que é um número mágico? É um número coringa, tá? Para poder fechar as contas. Para mim, eu achava que isso aqui era muito simples. Eu não sabia por que as pessoas se matavam de fazer as contas, mas tudo bem. No ano 70 depois de Cristo, eu fazia desse jeito aqui, ó. E é isso que eu quero sugerir para facilitar o estudo. O que eu quero criar é uma forma de que a pessoa pegue, já tem coisa assim, mas para vocês, né, para quem puder assistir o vídeo, a forma de entender facilmente. No ano 70 depois de Cristo, foi aquilo que o anjo falou. O Messias vai ser cortado, e o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade. Os romanos destruíram tudo de novo. Depois de todo aquele trabalho para reconstruir, tudo foi destruído. Então, aqui, Jesus teve o seu ministério aqui nos anos 26 ali, certo? Depois de Cristo, início do ministério, 3 anos e meio, então vai ser 27, 28, 29 e 6 meses no ano 30, certo? 27, 28, 29, 30. 6 meses aqui desse ano 30 são 6 meses. 3 anos e meio, certo? E aí, desse espaço aqui até o ano 70, dá um númerozinho mágico. 40 anos. Então, por que 40 anos? Porque na Bíblia Deus gosta do número 40. Toda hora ele fala 40. Então, vocês rodearam a terra 40 dias. Eu mandei. Vocês obedeceram? Para cada dia um ano. 40 dias virou 40 anos. Moisés sobe lá 40 dias. Jesus 40 dias no deserto. Por aí vai. Então, eu falei, Deus gosta desse número, vamos ver se bateu. Opa, legal. Ficou fácil. Então, vai voltando. Ano 70, destruição. 40 anos antes, o quê? A morte do Messias. 3 anos e meio de ministério. Jesus foi 3 vezes na Bíblia para Jerusalém. 3 anos e meio de ministério, certo? Então, daqui a gente conta o quê? Se Jesus morreu, que são os 3 anos e meio, aqui Jesus tem que ter os seus 30 anos, certo? Aqui ele está com seus 33 anos, foi a idade de Cristo quando morreu. Então joga 30 anos para cá, só que é no ano 26, vai dar o quê? 5 antes de Cristo. Então vamos lá, de novo. Início do ministério de Cristo, 30 anos, certo? 30 anos aqui, ó. 30 anos, mais um pouquinho de tempo, o que acontece? 3 anos e meio de ministério, 40 anos depois, Jerusalém é destruída. 434 anos aqui, 400 anos praticamente antes de Cristo, o que acontece? A ordem para poder reconstruir a terra, 457. 49
7 semanas, que dá 49 anos, que vai dar 50 anos, é o que? Em 408, finalização da cidade, certo? Então, depois disso, esse outro espaço aqui até o Messias, que é de 434 anos. E eu quero mostrar isso para vocês, tá? Que a Bíblia tem essa organizaçãozinha simples para a gente pegar como base para começar a escatologia, porque isso aqui é só o começo da matéria de escatologia. É uma chave hermenêutica. Antes desses 430 anos, é que está a folha branca entre Mateus e Malaquias, os 400 anos que exatamente Deus, aqui. Deus não comunicou com o povo. Exatamente aqui. Nem para o profeta, nem para o Quirínio. Período intertestamentário. Eu tenho isso tudo anotado, é que eu estou pegando de cabeça, né? Mas eu estou falando só para a gente fixar. Sim. Saber esses 400 anos. É o silêncio, é onde não tem profeta, tá? Esse espaço aqui, tá? Então, ó, sem ninguém, aí nasce Jesus e João Batista e recomeça. É interessante que na época da Bíblia, lá onde tinha o reino dividido, existia profeta no reino norte e existia profeta no reino sul. E aí quando vem Jesus e João Batista, João fica no reino sul e Jesus vem aqui da Galileia. Então, a terra recobrou a estrutura de Bíblia, de Antigo Testamento. Terra, templo, profetas, está tudo ali, na época de Jesus, com João Batista e Jesus. E na profecia do nascimento de João e Jesus dando testemunho, fala que João veio no Espírito e poder de Elias, que é uma outra profecia que falava que antes do Messias Elias viria, e João veio com o espírito e poder de Elias, por isso que o João se vestia daquela roupa toda esquisita, porque ele era o mesmo Espírito Santo que habitava em Elias, habitava em João, e ele agia exatamente igual, não era reencarnação. Dentro da categoria dos profetas do Antigo Testamento, João foi o último. Foi o último, porque... Estou falando no Novo Testamento. Tem alguns de vocês que são teólogos que afirmam que existe profeta no Novo Testamento. Eu estou falando dentro da categoria dos profetas. Sim, mas você falando desse jeito, dentro da categoria dos profetas, você está admitindo que a categoria dos profetas fica presa no Antigo Testamento e você está certo nisso. Porque vocês, teólogos, são os sabichões. Você está certo nisso. Depois do profeta João, que pertencia ao tipo de profeta do Antigo Testamento, assim como Jesus, certo? Acabou, certo? Só que Jesus não era profeta simplesmente, Jesus era profeta, sacerdote, rei, ele era o Messias. João era o último profeta e foi o maior porque ele estava aqui junto com Jesus. A glória do segundo tempo que fala na Bíblia é que esse segundo templo viu o Messias, essa é a glória, tá? Por que eu falo dos profetas? Porque Jesus falou, né? A lei e os profetas duraram até João. Exatamente. Mas a graça e a misericórdia vieram por exatamente. Isso aí quer dizer o seguinte, que a lei do Antigo Testamento e os profetas dessa lei do Antigo Testamento, eles vêm até João. A partir daí começa um outro período profético, porque Deus não mudou. A lei mudou, mas Deus não mudou. Que João é o maior de todos os profetas. Porque ele é o que está junto do Messias. Mas ele, além das características especiais todas, ele também está junto do Messias. Assim o templo que está aqui na época de Jesus, que é o templo que foi reconstruído aqui, certo? No ano 516, o segundo templo, ele fala que a glória da segunda casa, do segundo templo, é maior do que a primeira, porque esse templo que está aqui, né, em Jerusalém aqui, Jesus tinha que vir de cá até o templo, certo? Ele viu o Messias, e a glória desse segundo templo era o Messias, tá? Mas aí no caso não seria o terceiro templo? Esse aqui é o segundo templo, que foi reconstruído aqui, em 516. O primeiro templo, que é o templo de Salomão, foi destruído no ano 586. Aí na época de Neemias construiu o segundo templo.
aqui, no decreto de Ciro. E Ciro, o segundo templo. Esse caso seria o Segundo terceiro? templo. Só construiu o templo, não construiu a cidade. Aí veio Neemias e finalizou, Esdras e Neemias, né? E finalizou a cidade aqui no ano 408. Porque essa questão da segunda casa, aí ou é o templo que Neemias construiu, ou é o nascimento de Jesus que é a segunda casa? Segunda casa se referindo ao templo, O templo. a glória, a casa aqui e a glória aqui, que é Jesus. A glória da segunda casa, do segundo templo, vai ser maior que a primeira, porque Jesus ela viu o viveu no Messias, tá? E Jesus vivia indo aqui no templo. Então, aqui ficou bem fácil uma chave hermenêutica, tá? Para a gente conseguir começar a estudar escatologia. Então, o certo de se estudar escatologia é começar por aqui, por essa chave que mostra até a data do nascimento do Messias, que é Jesus, e mostra então o que é a importância da profecia. A profecia é algo que dá exato ali, que diz exato ali o que acontece. É por isso que chegou aqui na época de Jesus os astrólogos, os sábios, né? São astrólogos, estudantes da estrela, certo? Lá da Babilônia, que tinham a profeta Daniel, viram a estrela e vieram e acharam Jesus. Eles vieram sabendo que o Messias ia nascer, porque tinha uma profecia e achou uma estrela no céu referente à profecia. Então, por isso que aconteceu tudo isso, tá? Então, não tem mistério agora nenhum. Está revelado aqui como que é essa chavezinha hermenêutica aqui. Vamos continuar, porque agora a gente vai chegar na nossa época, porque a gente parou na época de Jesus. Então vamos lá. Vou reler de novo toda a profecia do capítulo 9, versículo 27 até 24 até o 27, que o anjo fala para Daniel. 70 semanas, que são 490 anos, que é aqui 434, aqui são 49, certo? Que eu já falei para os irmãos. 49 anos é a primeira parte, certo? A primeira semana, que são 7 semanas, e aqui 62 semanas. Aqui é 7 semanas, e aqui é 62 semanas. Então, vamos lá. Só deu 434 anos. 400 e, somando as duas, dá 483 anos total, tá? 70 semanas são 490 anos, não são 483, então está faltando alguma coisa dessa profecia, que ainda não aconteceu. Então vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, tá? Sabe e entende que desde a saída da ordem para... Opa, eu coloquei uma data totalmente errada aqui. O que é isso aqui? Não, isso aqui está totalmente fora do contexto. Desde a saída da ordem para edificar a Jerusalém, que é essa aqui de Artaxerxes, certo? Até o Messias, que é aqui, certo? O príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas, que são 49 anos e 434 anos. E as ruas e os muros se reedificarão, foi reedicado aqui. Mas em tempos angustiosos. É aquela questão do Neemias estar com a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra, né? Ele tinha que construir um muro, mas está preparado para a guerra ao mesmo tempo. Fazer guerra e construir um muro, porque os inimigos queriam acabar com eles. Aí continua a profecia. Depois das 62 semanas, que é essa segunda parte, será cortado o Messias, que foi cortado aqui, na crucificação. Cortado o Messias, saiu fora de cena.
Aí o que ele continua? E o povo, que são os romanos, né? Os iníquos, que há de vir, destruirá a cidade, que aconteceu aqui, o cumprimento é aqui, o povo destruiu a cidade nesse ponto aqui, ó, 70 depois de Cristo. E o santuário, destruiu o templo, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Então, a gente viu até aqui o cumprimento já, aconteceu tudo isso da profecia. E aqui é importante porque a profecia fala que a glória do segundo templo ia ser maior que a primeira, porque ele ia ver o Messias. E o povo de Israel deveria estar esperando o Messias no segundo templo. Aí o Messias veio, morreu, foi embora, porque eles não aceitaram, e aí a cidade foi destruída. A cidade e o templo foi destruída. Então, se tivesse que vir algum Messias, conforme as profecias, ele tinha que vir na época do segundo templo, certo? O único que apareceu que se encaixa no papel do Messias era Jesus. Então, Jesus era o Messias. Aí hoje o judeu vai falar que não, que Jesus não era o Messias. Aí você vai ter que falar para ele assim, tá bom, mas não fala que o Messias tinha que vir no segundo templo. Não, ele vai vir no terceiro. Mas não fala? Não, mas aquela profecia lá a gente é até proibido de estudar porque é muito confuso, porque a gente interpreta errado. Aí a gente pode acabar pensando que é Jesus, mas não é Jesus não. Mas não fala lá que o Messias vinha no segundo templo. O segundo templo foi destruído. O único que apareceu que se encaixa com o Messias é Jesus. Por que vocês não aceitam? Não, mas é porque a gente, veja bem, tá? Então tem essa questão aí para você confrontar quem pensa de uma maneira diferente. A profecia fala que o Messias viria na época do segundo templo e ele de fato veio. E o segundo templo foi destruído. Essa é a profecia de Daniel. A não ser que isso aqui seja falso. A não ser que você pode rasgar essa página da Bíblia, né? Mas ela está falando que a saída para retificar até a chegada do Messias vai acontecer esse prazo aqui, e aconteceu, tá? Vamos agora para a parte apocalíptica dos nossos apocalipses de agora dos finais dos tempos. Só uma pergunta. E a profecia de Jesus com relação à destruição do templo? Como assim? Quando Jesus falou que depois da morte dele... No ano 70, o imperador que... Sim. Lá no ano 70 lá. Depois de Cristo. 40 anos depois da morte de Jesus. Destruiu a cidade. Aí houve a invasão romana, que houve a destruição do segundo templo. Tá? Então não tem mais segundo templo. Já foi o primeiro, acabou. O segundo. O Herodes, aqui da época de Jesus, ele maculou o segundo templo, ele fez umas reformas ali, mas ele não construiu o segundo templo. Então, não era o terceiro templo, era o segundo templo. O Herodes deu uma mexidinha lá, mas era o segundo templo, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Está todo mundo entendendo? Eu queria voltar só um pouquinho atrás. Eu estou entendendo. Fala. Com relação à divisão do norte e do sul da nação de Israel. E hoje, o que se tornou, por exemplo, existe um país só de Israel. Só os judeus. Não tem mais essa divisão entre eles. É um povo só, um povo só judeu. Porque tem a questão, a gente fala assim, a questão da diáspora, né? Quando ele se tornasse a sua terra de origem. Acabou. Não, veja bem, naquela época, isso aqui era o final da diáspora. Quando eles começam a ter a terra deles, é que eles finalmente voltam. Tá? Todo mundo volta. Essa diáspora hoje não dá para falar hoje para Israel. Calma aí. Aqui começou uma outra no ano 70. Não só foi destruído, como eles tiveram que fugir de lá. Então, aqui, Israel deixou de existir até 1945. Tá? Ou seja, eles estavam sumidos da terra deles. Eles continuavam existindo. Essa diáspora que se falar hoje seria o retorno dos judeus que estavam em outros países, voltando para o país dele, conforme Jeremias diz, em asas de prata. Mas essa diáspora já aconteceu ou ainda vai acontecer? Já aconteceu. Certo. Já existe de novo Israel na história. Ele tem 70 anos. Não tem muito a ver com isso daqui, porque não é um povo religioso igual esse povo aqui era. Tá? Lá tem parada gay. Só para você entender. Aqui jamais se admitiria um negócio desse. Certo? Então é um Israel secularizado.
É um Israel não crente, vamos dizer assim. Do século Tem os fiéis, tem que são os radicais ortodoxos lá, que são alguns que são crentes na Bíblia. Mas o resto é praticamente a mesma coisa que o país da Europa. É tão interessante isso, que esse terceiro templo que vai ser levantado, que eles esperam o Messias do templo, quem vai entrar lá vai ser o falso Messias. Não vai ser o Messias. Esse Messias que os judeus esperam fisicamente para entrar lá no templo, vai ser um falso Messias, vai ser o homem do pecado. E o líder mundial, será que vai sair de lá? Pois é. O novo líder? Pode ser, tá? Mas a gente ainda está aqui nesse passado. Então, alguma dúvida sobre o início das profecias, porque o Apocalipse é consequência disso. Se não entender isso aqui, não dá para ir para frente, tá? Então vamos chegar lá no Apocalipse, o nosso Apocalipse. Esse aqui era o Apocalipse deles, o Apocalipse de Daniel se cumprindo na época de Jesus. Reconstruiu a terra, acabou com a terra de novo, deixou de existir. Talvez se fosse lá em 1900, a gente fala que Israel acabou. A gente poderia ter uma visão teológica, nunca mais vai ter Israel. Só que aí voltou a existir Israel, certo? Então aí agora a gente, como é que é isso, tá? Mas até 1900 a teologia olhava assim, Israel jamais vai existir. As 10 tribos sumiu, a última tribo dos judeus sumiu, acabou. Só que aí eles voltam para a terra. Isso aí causa um impacto na teologia, tá? A teologia que eu falo não é a Bíblia, mas o entendimento de como vai acontecer as coisas no futuro, que é aquela questão da escatologia. Tem uns que ainda defendem que aquele Israel que existe hoje não tem nada a ver, porque é disso que eu falei. O Israel nada a ver com a Bíblia, é totalmente um país qualquer, né? E outros que falam que não, que aquele Israel que existe hoje, apesar de toda a maluquice que está havendo, fora da Bíblia, certo? Eles vão mudar e aí eles vão ser povo de Deus, vão agir como povo de Deus. Existem profecias. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Mas eu não quero entrar nesses detalhes. Eu quero explicar a visão. Por que tem irmãos de igrejas que falam que Israel acabou aqui e não vai ter mais, nunca mais. E por isso que tem que se interpretar as coisas tudo simbolicamente. Por causa que não tinha perspectiva de que Israel voltasse. Só que aí veio Israel e tinha uns que defendiam que Israel voltaria. E aí Israel volta de verdade. Eles falam, então esse pessoal perdeu força aqui, tá? Só essas questões para vocês entenderem. Então vamos lá para o futuro. Que é o último versículo que eu não li até agora. Ele diz assim: ele firmará a aliança. Então isso aqui é muito importante. Vamos lá. Entrando agora no nosso Apocalipse, que é a última semana que está faltando. São 3 pedacinhos. Então vamos colocar aqui os 3 pedacinhos de novo na linha, né? Eu até tenho desenhado aqui na minha folhinha, que é assim: o primeiro bloco, que é 49 anos, aí vem o segundo bloco, que é 434 anos, certo? Aí, o que acontece? Aqui foi a destruição de Jerusalém, aqui foi a saída, 457, 50 anos depois a cidade estava reedificada. Aí a gente já viu aqui nascimento de Jesus, aqui 40 anos antes, então você tira 40 aqui, você acha o início do ministério de Jesus, aí você acha depois o nascimento de Jesus e tudo mais. Esse foi o primeiro bloco. Aí ele para, né, até o Messias, depois dessas 62 semanas, então aqui são 7 semanas, 7S, 62S. Depois o Messias vai ser o quê? Cortado. Mas não por si mesmo, não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações.
e até o fim. Onde que está esse fim? Está para frente. Haverá guerras e estão determinadas assolações. Aí o último versículo que eu não li com os irmãos. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Ele quem? O Messias foi cortado, foi tirado de cena. E aí ele fala, vamos lá, de novo, o versículo anterior. E o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade. Aí agora vai chegar o príncipe que há de vir. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Então a última semana está aqui, o último 7S. Aqui são 7 semanas, né? No caso, 7 semanas, não é 7, é 1S. 1 semana, certo? Ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, tirei 1 semana. Na metade da semana, certo? Então, quanto tempo é 1 semana? São 7 dias. Para cada dia, 1 ano. Então, depois de 3 anos e meio de aliança, na metade da semana, o que vai acontecer? Fará cessar o sacrifício e a oblação. Para ter sacrifício e oblação, tem que ter templo, certo? E sobre as asas das abominações virá o assolador. Asas, sempre na Bíblia, vai estar ligado a coisas espirituais, como anjos, demônios, etc. Não que anjo tenha asa, tá? E isso até a consumação. Fim, consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, fará cessar sobre as asas das abominações. Asas das abominações virá quem? O assolador. Certo? Aí vai ter o assolador, aí ele continua. Isso até a consumação. E depois da consumação, o que está? E o que está determinado será derramado sobre o assolador, que é o diabo ser punido, tá? Então, essa é a nossa última profecia que dá início ali ao Apocalipse, porque ele está falando de 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, certo? Fala que tem um príncipe, então como é que eu vou colocar? Eu vou colocar um homenzinho aqui com a estrelinha na cabeça, certo? Fala, além desse príncipe, o anticristo. Fala que além desse príncipe, fala que ele vai fazer cessar o sacrifício, então até aqui vai ter sacrifício. Sacrifício é coisa boa, é paz, prosperidade, é religião, e existe dentro de um templo, que é a religião de Israel. E a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador, que é o sentido espiritual da coisa toda, que é o diabão. E isso até a consumação, que é o fim de tudo, certo? Que está para cá, depois dessa semana. E o que está determinado vai ser derramado sobre esse assolador, que é os castigos divinos, certo? E esse é o nosso Apocalipse. Então, o nosso Apocalipse é um pedaço da profecia começada lá no Antigo Testamento. O que isso significa? O que isso significa? Significa que foi dado um tempo para todas as outras, tem datas, a gente localiza no tempo, e essa última ela ficou descolada. Você não tem um prazo para iniciar. Aí tem gente de igrejas que fazem uma emenda aqui e colocam que Jesus, certo? É o príncipe que faz a paz até 3 anos e meio, e aí é cessado o sacrifício com a morte de Jesus. O que começa? Começa a nova aliança. Na nova aliança não tem que sacrificar nenhum boi. Eles falam no sentido positivo de acabar com o sacrifício, e os outros 3 anos e meio termina lá no Estevão. Mas eu não coloquei isso porque não é a nossa linha de pensamento. Não é a linha de pensamento, e esse sacrifício que eles falam aí é o da bezerra vermelha, que os judeus vão sacrificar nesse tempo. Então, o que acontece? Eu não ensino desse jeito, porque a nossa linha das igrejas batistas é uma outra linha de pensamento. A nossa linha é aquela linha que, diferente lá do pessoal de 1900 que acreditava que o povo de Deus nunca mais existia, a nossa linha já previa que o povo de Deus ia existir.
E ele de fato voltou a existir em 1948. Nós somos dessa outra linha, que é não muito popular entre os crentes mais intelectuais, mais estudados. Ela é uma linha meio de povão, certo? Ela é a popular no Brasil, porque a nossa teologia, segundo os mais entendidos, é bem fraquinha, certo? É importada, é bem fraquinha, mas é aquilo que nós acreditamos. E eu estou mostrando por que nós acreditamos, se a gente está certo ou está errado. E aqui eu estou mostrando que a gente está certo. Eu estou provando por A mais B que a gente pode ser popular, mas nós é esperto. Tá? Então, Nós é nós. Nós é nós, tá? Nós é mais nós, tá? Então, provei por A mais B o entendimento da primeira parte da profecia, e esse outro entendimento aqui se encaixa com o nosso desenvolvimento do Apocalipse e tudo mais. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Todo mundo entendeu tudo? Tá tão fácil assim? Tânia, você que gosta da teologia. Isso aqui é só aula de introdução, tá? É aniversariante. A gente vai fazer mais coisas. Isso aqui é só a introdução, só para começar mais lá para frente. A gente vai ficar voltando aqui no passado. Eu acho bastante interessante essa questão aí que você acabou de explicar, né? Você falou do sacrifício, que o judeu, ele esperando que retomar todos aqueles sacrifícios que fazia antigamente, né? E eles, nesse terceiro tempo, eles vão retomar esse sacrifício. Só que esse sacrifício, dentro do entendimento depois da vida de Cristo, não faz mais nenhum sentido, certo? Então, novilha vermelha, não sei o que tem, todos os sacrifícios que for feito nesse terceiro tempo, não faz nenhum sentido, porque o sacrifício verdadeiro já foi feito por Cristo. Então, Hebreus escreve, não resta mais nenhum sacrifício pelo pecado. Por isso que quando você olha para o terceiro tempo, você vai ver lá, quem vai entrar lá de fininho, esse homem, que por 3 anos e meio vai parecer bondoso, vai promover a paz entre as nações, mas no terceiro, depois de 3 anos e meio, como diz lá em Apocalipse, vai ter vai se revelar. uma morte e ressuscitação novamente. Aí agora ele como uma besta. E daqueles 3 anos e meio para frente, ele vai ser o mais cruel possível. Então, é bastante interessante. Como eu falei para os irmãos... gostei. É que é muita coisa, né? A gente absorver, as pessoas precisam de gostar, da... Nas outras aulas, eu falei sobre escatologia, dei até o panorama inteiro, mas foi por cima, foi só uma visão geral. Agora a ideia é entrar dentro do jeito mais, pegar as coisas mais difíceis que tem mesmo, sendo bem minucioso, bem detalhista, tá? Então, por isso que eu estou trazendo aqui um negócio com história, com matemática, aqui com números, colocando, encaixando as coisas na história, mostrando o início de tudo como uma chave para entender todo o resto, porque daqui para frente é coisa mais pesada, né? Nada de visão superficial, geral. Acabou o leitinho, acabou, né? Agora é só carne, é só churrascão, igual ontem. E aquela ideia de que alguém já ouviu alguém dizer que vai haver uma convenção em massa de Israel. Vai ver o quê? Uma convenção em massa de Israel. Então, essas coisas estão para frente que a gente vai abordar, também está na Bíblia. Isso aí vai mais para frente, né? Tá. Porque depois que acontecer esse acontecimento, aí aquelas profecias lá de Jeremias, Ezequiel, que cumprir que o Cristo descesse sobre o Monte Sião, que pisaram o Monte Sião, que para na terra, que estabeleceu o milênio, o reino de Israel, aí a gente vai chegar lá, mas vai demorar um pouquinho. Né? É bastante interessante, eu sempre gostei de escatologia. Né? Alguém tem alguma dúvida? Pastor, quer falar alguma coisa? Tá? Então, por hoje é só, por enquanto é isso, tá bom?
É só uma introdução mesmo, que não é simplesmente menos importante, é a mais importante. Importante. O que vai vir é a mais importante. Muito bom. Não entendeu isso aqui, você não vai entender o resto. O porquê que existe toda coisa. Não começa em Apocalipse. Tá? A história começou há muito tempo atrás. Então vamos orar para finalizar então. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por cada um de nós. Cuida de nós com o teu poder. Nos enche de sabedoria, de mansidão, de domínio próprio, nos guie, que a tua palavra nos faça crescer na fé e na esperança. Senhor, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.